Olá, prezados alunos do curso de licenciatura em Matemática, professor Gedson Barros, disciplina Leitura e Produção Textual. Vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao trato do trabalho que nós já estávamos discutindo na aula passada. Hoje nós vamos discutir o gênero acadêmico resumo, em continuidade a esse trabalho com os gêneros. Nós já discutimos leitura, produção de textos, interpretação e agora vamos dar continuidade a esse processo. Antes de mais nada, eu queria relembrar a aula passada, como eu sempre faço, em que nós trabalhamos o gênero fichamento e também o gênero seminário. Seminário, vocês viram, é um gênero oral que circula em diferentes instituições, como escolas, universidades, empresas, igrejas, enfim. E é preciso saber quem propõe a atividade, qual é a finalidade e para quem se destina a apresentação. Percebam que o seminário não é algo exclusivo, dedicado à universidade. O gênero seminário ele é um gênero complexo, ele abrange vários setores da sociedade. Até por isso o questionamento do fórum sobre a proposta social do gênero. O ideal é que vocês saibam que o seminário, o gênero seminário, é um gênero oral e ele depende muito do público a quem se destina. Eu até falei que no contexto acadêmico, o ideal na apresentação é que vocês encarem os colegas de vocês como o público, aquele que precisa aprender, e não ficar olhando para o professor, como às vezes acontece. E outro gênero tratado foi o fichamento. Fichar um texto significa sintetizá-lo, resumi-lo, o que requer a leitura atenta do texto, sua compreensão, a identificação das ideias principais e seu registro escrito de modo conciso, coerente e objetivo. Pode-se dizer que esse registro escrito, o fichamento, é um novo texto, cujo autor é o fichador, seja ele aluno ou professor. A prática do fichamento representa assim um importante meio para exercitar a escrita, essencial para a elaboração de resenhas, papers, artigos, relatórios de pesquisa, monografias de conclusão de curso, entre outros, além de ser uma das bases da leitura acadêmica. Um ponto muito importante sobre o fichamento é que ele, na verdade, se dá em função de uma organização. Vocês viram 3 tipos possíveis: o fichamento bibliográfico, o fichamento de resumo e o fichamento de citação. Vocês podem escolher a melhor maneira de acordo com o propósito com que vocês fazem o fichamento. O mais comum é o tipo de fichamento resumo, em que você vai resumir determinada obra para que futuramente você possa utilizá-la. É o mais comum. Até por isso, até em função desse fichamento resumo, nós vamos entender, compreender como se dá o resumo, né? O gênero resumo acadêmico. Vamos à aula de hoje, vamos entender esse processo. Gêneros textuais discursivos, acadêmicos, resumo. O que nós precisamos saber? O que é um resumo? Qual é o objetivo do gênero resumo? É fácil produzir um resumo? O que caracteriza um resumo? Há regras para a produção de um bom resumo? Há muita gente que acha que resumir um texto é pegar umas partes e jogar numa folha e pronto. Tá aí. Eu vou escolher uma parte aqui do início, outra parte do meio, do final e pronto. E não é bem assim que funciona o gênero resumo. Vejam só. Definições e finalidades. O resumo é um gênero textual, discursivo, cuja finalidade é o registro das informações básicas sobre o texto. Então, nós estamos falando sobre informações básicas, informações necessárias do texto. Quer objetivando difundir tais informações, quer visando auxiliar o aluno em seus estudos teóricos, quer buscando informar ao leitor previamente o conteúdo de um trabalho acadêmico. Aqui talvez vocês ainda não percebam, mas existem 2 tipos de resumo: o resumo informativo e o resumo indicativo. O
que nós vamos ver individualmente. Resumo é uma forma de reunir e apresentar de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas de um texto pré-existente. Em outras palavras, é a condensação de um texto, pondo-se em destaque os elementos de maior interesse e importância. Então aqui já recai sobre um critério. É necessário selecionar as partes principais, aquelas partes de maior interesse e de maior importância. Mas quem vai definir o que é de maior interesse e o que é de maior importância? O objetivo do seu resumo, o objetivo do seu trabalho. Como vocês viram, todo gênero ele traz uma perspectiva social, ele tem um propósito. Diante desse propósito, a que você se destina a fazer esse resumo, você vai entender, você vai compreender e você vai retirar do texto as principais partes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na aula passada, eu solicitei que vocês fizessem um fichamento resumo sobre um texto que tratava sobre a educação pós-pandemia, né? Pós-Covid. Então, certamente, quais são as partes principais? Uma, certamente, é a que conclusão a autora chega. Certamente é uma das partes principais. De que maneira ela realizou essa pesquisa? É uma parte principal. Outra parte principal que nós podemos utilizar, quais foram as referências que ela tomou para produzir esse trabalho. Então percebam que depende muito da minha perspectiva. Se eu tiver o interesse em apenas trazer citações ou ideias empregadas por ela, eu vou fazer um outro tipo de resumo. No caso, tratando aqui do fichamento, eu vou tratar o texto de uma outra forma. Eu vou retirar aquelas partes que interessam diretamente a mim, na pesquisa que eu vou realizar, na pesquisa que eu vou produzir. Como eu falei para vocês, são dois tipos básicos de resumo. O resumo indicativo e o resumo informativo. E aí vocês estão vendo na tela, professor, mas aí tem um resumo crítico. Por que ele não vai ser tratado? Galera, esse resumo crítico, ele é compreendido como uma resenha, que é o nosso próximo tópico, que é a nossa próxima aula. Hoje nós vamos tratar sobre o resumo indicativo e o resumo informativo. Então percebam que o resumo traz características peculiares, não é eu fazer de qualquer forma, não é eu simplesmente pegar e retirar partes do texto. Até porque há um tipo de resumo em que vocês irão utilizar textos criados por vocês. Vocês é quem irão criar esse resumo, que inclusive vai ser a pauta da nossa atividade. Então vamos ao primeiro, o resumo indicativo. Como o próprio nome diz, há uma indicação. Com foco no resumo para trabalhos acadêmicos, em trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, em artigos, em monografias, em dissertações de mestrado e em teses de doutorado, é necessária a posição de um resumo que indique objetivos, métodos, resultados e conclusões de tais estudos. Agora há pouco eu falei para vocês, se eu analiso um texto e quero fazer dele um resumo, se quero um resumo dele, eu preciso ter alguns elementos básicos para contemplar as partes principais do texto. Estão aqui. Objetivos do trabalho, métodos utilizados, resultados alcançados, conclusões de tais estudos. Essas partes, elas são partes fundamentais. Nesse caso especificamente, desse tipo de resumo indicativo, ele faz parte desses gêneros que foram ressaltados aqui. Os TCCs, artigos, monografias, trabalho de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Como assim, professor? Como é que ele faz parte? Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem melhor. Todo trabalho, ele necessita de um resumo para a apresentação desse trabalho ao público. Você
enquanto estudante, você precisa otimizar o seu tempo. Suponhamos que você esteja realizando uma pesquisa na sua área de interesse e esteja procurando uma temática específica. Dentro da área de vocês é uma gama muito ampla a possibilidade de investigações. As investigações são amplas na área de vocês. Dentro dessa temática, dentro do foco da pesquisa de vocês, vocês podem determinar que área vocês irão utilizar. Mas imaginem, na turma de vocês são em torno de 40 alunos, ou seja, serão 40 trabalhos. Vamos supor que eu tenha interesse em um tema específico, eu vou ter que ler os 40 trabalhos de ponta a ponta, todas as páginas do trabalho para saber qual é aquela que me interessa? Certamente não. Então é justamente nessa parte que entra o resumo. O resumo vai trazer à tona, vai trazer para mim, enquanto investigador, essa possibilidade de saber do que trata o seu trabalho, sem que eu tenha que ler de ponta a ponta, desde a primeira até a última página. Isso facilita o trabalho do pesquisador, porque ele vai buscar as áreas de interesse. Por isso que o resumo indicativo ele é obrigatório em trabalhos de conclusão de curso, seja monografia, seja um artigo, no mestrado e no doutorado ele também deve vir, por isso que ele é obrigatório. E vocês vão perceber também nos artigos que vocês lerão ao longo do curso que vocês sempre irão se deparar e todo o trabalho que vocês forem apresentar irá exigir um resumo para que outras pessoas possam saber do que trata o seu trabalho, qual é a temática do seu trabalho. Este artigo busca entender como surgiu a bioeconomia e apresentar diferentes definições para o termo, identificando suas áreas de competência. A bibliografia consultada observa que a biotecnologia e a bioeconomia são, por muitas vezes, relacionadas. Ao longo do artigo, são apresentados projetos que mostram como a bioeconomia pode ser posta em prática. Porém, foi observado que alguns desses projetos são utilizados como estratégia de marketing, não estando comprometidos com o real intuito da bioeconomia. Na conclusão, foram apontadas algumas controvérsias com relação à bioeconomia e apresentados projetos que realmente contribuem para um desenvolvimento sustentável. Veja aí que eu tenho um exemplo de resumo, um resumo indicativo, aquele que apresenta o trabalho. Eu não preciso ler o trabalho de ponta a ponta para saber a que conclusão o trabalho chegou. É claro que se é área de interesse, se é da minha área de interesse, tendo posse do resumo, eu vou ler o restante do trabalho. Até mesmo para saber todo o processo de maneira detalhada, de que maneira esse trabalho foi realizado, de que maneira ele foi feito. Como eu disse, não é possível você apenas achar que um resumo é algo que você vai retirar partes do texto e colocar, mesmo que o trabalho seja seu, eu vou retirar aqui algumas partes do texto para montar um resumo. Não é assim. Você precisa seguir regras para criar um resumo. E trago para vocês esses movimentos retóricos, esses passos retóricos que são necessários para criar um resumo. Movimentos 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 movimentos que vocês devem fazer no resumo. O primeiro desses movimentos é situar a pesquisa. Movimento 2, apresentar a pesquisa. Movimento 3, descrever a metodologia. Movimento 4, sumarizar os resultados. E movimento 5, discutir a pesquisa. Vocês devem estar olhando para essa tela agora e devem estar se perguntando: será que é tão difícil assim fazer um resumo? Não é difícil. Se você tiver conhecimento do seu trabalho, se você souber de fato aquilo que você quer produzir, isso aqui fica muito fácil. Muito fácil. Até porque a extensão de um resumo do tipo indicativo, ele tem uma certa contagem de palavras. Ele não pode passar dessa quantidade de palavras que eu vou já falar para vocês.
Mas dentro desses movimentos nós temos as subfunções que nós precisamos levar em consideração. Vejam só. No movimento 1, situar a pesquisa, estabelecer interesse profissional do tópico ou fazer generalizações do tópico e ou citar pesquisas prévias, estender pesquisas prévias, contra-argumentar pesquisas prévias ou indicar lacunas em pesquisas prévias. Mais uma vez, vocês devem estar se perguntando, nossa, que difícil, né? Não é. Eu vou mostrar para vocês justamente essa parte da situação, da apresentação da pesquisa. Esse estabelecimento do interesse profissional do tópico, ou as pesquisas prévias que foram realizadas. Naquele mesmo resumo, vejam só. Este artigo busca entender como surgiu a bioeconomia e apresentar definições para o termo, identificando suas áreas de competência. Pronto, eu apresentei a minha pesquisa, eu situei a minha pesquisa, ela está aí situada. Eu estou apresentando para o público que a minha pesquisa busca entender como surgiu a bioeconomia e busca também apresentar diferentes definições para o termo. Está aí, não é difícil. Vejamos o movimento 2, movimento 3 e movimento 4. Apenas no movimento 1, 2 e 5 é que vocês terão essa subdivisão. Nos movimentos 3 e 4 não haverá essa subdivisão. Movimento 2 é o momento de eu apresentar a pesquisa, indicar as principais características dela, apresentar os principais objetivos, aí você percebe que tem um ou, então não são as duas, e levantar hipóteses. O movimento 3, descrever a metodologia, de que maneira esse trabalho foi realizado. E o movimento 4, sumarizar os resultados, ou seja, fazer um breve resumo sobre os resultados alcançados. Vejam só. A bibliografia consultada observa que a biotecnologia e a bioeconomia são, por muitas vezes, relacionadas. Ao longo do artigo, são apresentados projetos que mostram como a bioeconomia pode ser posta em prática. Porém, foi observado que alguns desses projetos são utilizados como estratégia de marketing, não estando comprometidos com o real intuito da bioeconomia. Então vejam que os movimentos 2, 3 e 4 são contemplados aqui. E ficou faltando apenas o movimento 5. Como eu disse, o movimento 2 e o movimento 5 são aqueles que trazem as subfunções. No movimento 5, você vai discutir essa pesquisa, elaborar conclusões e ou recomendar aplicações futuras. Você pode colocar essas duas subfunções ou apenas colocar uma delas. Vejam só de que maneira ela se apresenta. Então, você pode elaborar conclusões do seu trabalho e ainda, além de elaborar as conclusões, você pode recomendar aplicações futuras. Na conclusão, foram apontadas algumas controvérsias com relação à bioeconomia e apresentados projetos que realmente contribuem para um desenvolvimento sustentável. Então percebam que o movimento 5 também foi contemplado. Nós temos aí uma conclusão. Então chegamos à conclusão, de fato, de que produzir um resumo não é simplesmente tirar partes do texto e colocar, fazer esse apanhado de frases. Não é assim que funciona. Professor, então, para eu produzir um resumo científico, eu posso escrever uma página inteira? Não. Vejam só. Há um limite de palavras que podem ser utilizadas em um resumo, a depender do tipo de trabalho que você está escrevendo, que você está produzindo. Vejam só. De 150 a 500 palavras, os trabalhos acadêmicos como teses, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos. Então, se vocês produzirem teses, dissertações, relatórios técnicos científicos, vocês poderão utilizar de 150 a 500 palavras. Já se o assunto, se a produção de vocês está voltada para um artigo, um periódico, vocês irão utilizar de 100 a 250 palavras. Percebam que a quantidade máxima de palavras caiu pela metade, até mesmo por conta da extensão e por conta
da dificuldade que há em produzir uma tese, uma dissertação e em comparação, na verdade, com um artigo em periódico. Já para indicações breves, resumos destinados a indicações breves, você tem aí entre 50 e 100 palavras. Falando especificamente da área de vocês, dos trabalhos que vocês irão produzir, já que o trabalho de conclusão de curso de vocês é um artigo, vocês irão se utilizar de 100 a 250 palavras. Mas para produzir esse resumo, para publicar em uma revista, vocês devem respeitar essa capacidade de 100 a 250 palavras. Você não pode passar disso. Até porque quando vocês enviam um artigo a uma revista, a própria revista já faz essa contagem. Se ela perceber que há um número maior de palavras, ela já devolve o seu artigo para que você faça a correção. Ou seja, são dois trabalhos: você enviar e depois receber para fazer a correção. Então é melhor enviar logo com a quantidade de palavras corretas do que enviar com a quantidade de palavras incorretas e posteriormente receber e fazer essa correção. Então vejam que há uma limitação para esse resumo indicativo. Como podemos inferir, resumos dessa natureza têm caráter indicativo. Por isso, não dispenso a leitura dos textos-fonte, porque tais resumos apenas indicam o conteúdo desses textos. Se os textos forem de vocês, é claro que vocês estão aptos a produzirem sem indicar uma referência bibliográfica. Tais resumos compõem o próprio documento. Logo, os seus autores estão dispensados do registro da referência bibliográfica a que aludem. E fazendo aqui um breve resumo sobre os passos retóricos, sobre as principais características que devem constar nesse resumo indicativo, estão os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões de tais estudos, esses estudos que são referidos nesse resumo indicativo. Mas há um outro tipo de resumo, que é o resumo informativo. Vejam só. O resumo informativo, ele tem foco no resumo como instrumento para estudo por parte dos alunos e para fichamento. Vocês já até viram na aula passada sobre o fichamento, e é basicamente o mesmo resumo que vocês viram lá, que vocês perceberam. Ocasiões em que o aluno deve resumir o conteúdo do material lido para dar conta do estudo desse material. Ou seja, quando lhe cabe registrar os eixos de sentido do material lido, de modo a traduzir o domínio desse conteúdo em si mesmo, para uma apresentação em uma aula, para uma prova, em situações em que não lhe será dado retomar o texto-fonte. Esse tipo de resumo informativo vocês já viram no fichamento tipo resumo. Esse sim, em que você traz à tona as informações que mais lhe interessam, aquelas informações que lhe convêm naquele momento. Ocasiões em que o aluno procede ao fichamento de uma obra ou de parte dessa obra para dar conta dos eixos de sentido do conteúdo lido, porque não poderá dispor dessa mesma obra no futuro. É o caso de livros tomados como empréstimos, tanto de acervos públicos quanto de acervos particulares. Às vezes, e muitas vezes, vocês irão necessitar de um livro que, infelizmente, não há um quantitativo suficiente para todos os alunos. E esse livro não pode sair da biblioteca, é um livro cativo. A única maneira de vocês terem acesso a esse livro posteriormente a uma consulta é fazendo esse fichamento. É claro, se vocês estiverem dispostos a voltar à biblioteca a todo momento quando precisarem, tudo bem. Mas quando não, quando realmente for necessário, sempre ficar fazendo uso dessa obra, o ideal é que vocês façam esse resumo da parte que lhe interessa. Vamos supor que um livro da área de vocês tenha em torno de 20 capítulos. 20 capítulos que tratam sobre uma temática de interesse. Ok. Dentro desses 20 capítulos, vocês irão encontrar
especificidades. Vocês irão encontrar especificidades relacionadas ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vamos supor que no capítulo 1 seja uma especificidade, no capítulo 2 já seja outra, 3. Então, são 20 capítulos de trabalhos diferentes, de visões diferentes, de percepções diferentes. Você pode escolher a primeira temática, o primeiro capítulo para fazer esse resumo, porque os outros naquele momento não interessam a você. Você pode fazer o 2, ou você pode fazer o 1, o 2 e o 3, a depender da maneira como você se interessa, o trabalho que você está desenvolvendo. Então, nesse intuito de fichar, de resumir o texto, é justamente não precisar voltar sempre à biblioteca que precisar dessas informações, até mesmo para facilitar a vida de vocês. O ato de resumir textos versus o ato de ler os textos. O ato de resumir os textos tem como primeiro comportamento implicado o ato de ler, de modo proficiente, textos em diferentes gêneros textuais e discursivos. Não pensem vocês que vocês irão conseguir captar as informações do texto sem ler, sem entender. Quando ele fala de maneira proficiente, é ler e compreender. Só assim vocês vão perceber quais são as partes importantes para vocês, aquelas que vocês realmente se utilizarão e que serão de interesse da pesquisa. Essa é uma atitude indispensável no ato de resumir, o qual requer preliminarmente leitura atenta do texto-fonte integral, de modo a depreender os eixos de sentido sobre os quais ele se estrutura, especialmente em se tratando de textos científicos. Lembrem-se, os textos científicos eles trazem uma linguagem mais técnica. Por se utilizarem dessa linguagem mais técnica, às vezes você tem dificuldade em compreender logo na primeira leitura. Então é necessário que vocês leiam esses textos quantas vezes forem necessários para que vocês captem a ideia principal. O resumo passa principalmente por captar a ideia principal do texto, para que futuramente você possa utilizar esse texto também de maneira proficiente. Não, digamos assim, não interpretando o texto de uma maneira diferente da qual ela é empregada. Vejamos então a estrutura ordinária do resumo. Nós já vimos os movimentos retóricos, voltados para a construção do resumo indicativo. Mas vejamos essa estrutura ordinária de uma maneira global. A primeira coisa é desenvolver o resumo de acordo com as ideias apresentadas em uma ordem hierárquica. Você deve seguir essa ordem. Seja ele indicativo ou informativo, vocês devem levar em consideração a ordem a ordem em que esse trabalho foi construído. Você não pode chegar à conclusão do trabalho, você não deve logo colocar a conclusão do trabalho sem descrever a metodologia. Você não pode trazer à tona a metodologia sem discutir, por exemplo, quais foram os autores que serviram de base para a sua pesquisa. Então, é todo um percurso que precisa ser respeitado, seja no informativo, seja no indicativo. Indicativo ou informativo, você tem essa perspectiva de construção, em que você deve respeitar essa ordem hierárquica. De que trata o texto? O que pretende demonstrar o texto? Com isso, identifica-se a ideia central e o propósito que norteiam, os propósitos que norteiam a ideia do autor. Vejam que são basicamente duas perguntas que vão nortear esse resumo. De que trata o texto e o que pretende demonstrar? É claro que passando pela metodologia, de que trata, o que pretende e como pretende demonstrar essa ideia. Descobrir as partes principais
em que se estrutura o texto. Esse passo significa a compreensão das ideias, as provas, os exemplos, que servem como explicação, discussão, demonstração da proposição original, a ideia principal do texto. Ela passa justamente por essa construção. A forma como o autor divide o seu texto evidencia relações de causa e consequência, justaposição ou adição de argumentos, oposição de ideias, complementação de raciocínio, repetição de considerações já feitas, justificação de proposições e digressões, que são os desenvolvimentos, o desenvolvimento de ideias até certo ponto alheias ao tema central do trabalho. Vocês irão passar por esse processo de construção de trabalhos científicos. Vocês até já começaram esse processo de construção. Vejam só, quando vocês começam a produzir esse trabalho, vocês irão lidar com várias ideias. Primeiro, vocês formulam o tema, a tese daquele trabalho, e irão trabalhar com ideias de autores, tanto favoráveis quanto contrários à sua tese. E você irá discutir com esses dois autores. Você deve estar se perguntando, professor, mas o trabalho não é meu? Ok, o trabalho é seu. Mas você está utilizando a informação, o trabalho de outros autores. Quando você traz a informação de outros autores, essa citação ela deve ser feita. Você deve trabalhar com essas relações de causa e de consequência, justaposição, adição de argumentos que corroboram com a sua tese, buscando esse trabalho, essas ideias, os autores que vocês leram durante o curso de vocês, essa oposição de ideias que é muito importante. Há quem se engane, quem ache, por exemplo, que o trabalho científico ele é feito com ideias que apenas corroboram com a tese que você defende. O trabalho científico, um trabalho científico rico, ele também evidencia e traz à tona ideias contrárias. É claro que essas ideias, elas devem ser refutadas na construção do trabalho, mas elas também fazem parte desse processo. Vejamos então algumas particularidades dos resumos, particularidades que precisam ser consideradas, até mesmo em relação ao trabalho que vocês irão realizar hoje. Vejam só, algumas importantes orientações sobre as características do resumo. Para os resumos indicativos, aqueles que são apresentações das obras, nós vamos desconsiderar apenas os dois últimos, eles estão marcados em negrito. A primeira coisa, apresentar de forma sucinta, objetiva, o assunto da obra, texto, artigo, enfim. Para as duas formas, tanto o resumo informativo quanto o resumo indicativo, nas duas produções vocês devem ser claros, vocês devem ser objetivos, vocês devem colocar à tona, trazer à tona ao leitor de vocês esse processo, essa facilidade de apresentação da obra. Então vocês devem apresentar essa ideia de maneira sucinta e objetiva. Outra característica dos resumos, tanto informativo quanto indicativo, é ser seletivo e não se utilizar de uma mera repetição sintetizada de todas as ideias do autor. Essa característica vai de encontro, choca justamente com o que se faz, a prática que se comete, a prática que se realiza hoje. Geralmente, quando o professor solicita um resumo, o que o estudante faz? Ele vai selecionando ali algumas partes, às vezes sem a leitura necessária, e vai fazendo esse amontoado. Para que você possa compreender isso depois, vai ser uma luta. E aí, mais uma vez, vocês terão dois trabalhos, que é fazer um resumo mal feito e em uma consulta posterior voltar ao texto-fonte para fazer a consulta. Então, quando o professor solicita um resumo,
ou até mesmo quando vocês, de livre e espontânea vontade, resolvem fazer um resumo, é justamente para facilitar a vida de vocês em uma consulta futura, para que vocês possam compreender de que maneira esse resumo, essa obra, do que ela trata e quais são as partes dessa obra. Então é necessário ser seletivo e não ficar repetindo de maneira sistematizada, né, essas ideias que o autor traz. Outras particularidades dos resumos. Evitar transcrições de frases do original e utilizar as próprias palavras de quem fez o resumo. Quando cita as do autor, deve apresentá-las entre aspas. Nós já até discutimos isso, nós até já vimos isso no fichamento de citação. Quando você quando você retira do texto partes que possam lhe interessar futuramente em um trabalho, em uma área de interesse, você deve colocar as informações entre aspas, indicando inclusive a página. Você já deve colocar ali a referência daquele texto, daquela obra que você está lendo e indicar a página. Claro, colocando entre aspas. No fichamento de citação, quando você faz um resumo, é justamente para que você possa entender futuramente do que trata a obra. Simplesmente resumir aquilo. E se você fizer utilização de palavras do autor, você obrigatoriamente deve colocar entre aspas, para indicar que aquela fala não é sua, e sim do autor que você estava lendo, do autor daquela obra. Ser seletivo e não se utilizar da mera repetição, né? Eu já havia falado sobre isso. Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados foi um fator que eu chamei muito a atenção de vocês, que vocês devem respeitar essa ordem, respeitar a ordem do trabalho, não atropelando, para que vocês futuramente vocês possam entender de fato do que trata aquela obra e aquela sequência, e empregar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva e uma linguagem econômica. Deve-se optar sempre por palavras e expressões curtas quando você vai produzir um resumo. Tanto o resumo informativo quanto o resumo indicativo. Dar preferência à forma impessoal. Professor, o que é essa forma impessoal? Quando vocês forem utilizar do resumo, quando vocês forem obrigados a utilizar um resumo, se utilizem da forma impessoal, ou seja, aquela forma que leva em consideração a impessoalidade, a terceira pessoa. Quando você utiliza eu apresento o trabalho, você está se identificando, você está se apresentando, ou seja, você está se colocando de uma maneira pessoal. E os resumos, assim como outros gêneros acadêmicos, eles requerem a impessoalidade. Você é o pesquisador. Você ali naquele momento é o pesquisador. Então você deve se utilizar desse momento para a pesquisa, para apresentar a pesquisa. Mas você representa um conjunto. Você não é aquela pessoa que está ali produzindo de maneira isolada. Você está se utilizando de outras pesquisas que foram colocadas, que foram apresentadas. Então, se utilizem e deem preferência a essa forma impessoal, ou seja, utilizando a terceira pessoa. Deve ser composto de uma sequência recorrente de frases concisas, diretas e interligadas. E essas duas últimas características que condizem apenas ao resumo informativo. O que é o resumo informativo? Aquele que você lê e compreende as informações e traz para o seu texto as partes principais, aquelas partes que irão lhe interessar. Vejam só essas duas últimas características. Ser precedido de referência bibliográfica, é claro. Se você vai fazer um resumo de uma obra, é até aquele exemplo que eu falei para vocês. O exemplo
da leitura de um livro cativo, em que você vai precisar. Só que você tem 39 colegas para dividir esse livro. E é justamente nessa ideia que vocês irão resumir aquelas partes principais. Mas para saber qual é o livro, vocês precisam indicar, é claro, a referência bibliográfica. Antes de iniciar o resumo, deve-se identificar o objeto de estudo por meio da citação bibliográfica, caso o resumo seja independente do texto a ser resumido. E um fator principal, um fator crucial, deve corresponder em geral a 1/3 do original. Então, se o trabalho, se um artigo, vamos supor, ele tem 12 páginas, 1/3, 4 páginas. Então, para que você tenha um resumo, de fato, bem realizado, bem feito, ele deve corresponder a 1/3 da obra original. Vejam só, 1/3 da obra original. Se ele tem 15 páginas, logo você terá que ter um resumo de 5 páginas. Em resumos informativos ou em qualquer gênero acadêmico, não nos é permitido transcrever trechos de textos dos autores sem que isso seja marcado como citação. Já chamei a atenção de vocês. Vocês não podem, em nenhuma hipótese, retirar trechos de outros trabalhos sem dar o crédito. Nesse caso, se vocês assim o fizessem, vocês estariam se apropriando dessa ideia que não é de vocês, é a ideia de outro autor. Então, sempre que vocês forem realizar esse tipo de trabalho, esse tipo de resumo, sempre que for solicitado a vocês, façam como regra a indicação bibliográfica. Coloquem entre aspas e indiquem quem é o autor que vocês estão trazendo para a obra de vocês. Sejam elas citações diretas ou citações indiretas. Aqui eu já vou até entrar um pouco na parte de metodologia. O que são as citações diretas? A maneira como você coloca exatamente como o autor citou. Se o autor citou exatamente daquela forma e você tirou, é uma citação direta. A citação indireta é aquela que você cita o autor dizendo a maneira como você compreendeu. Então vamos supor que no trabalho que você leu tenha dizendo lá que todo ser é passível de mudanças. Todo ser é passível de mudanças. Beleza. Então se você tirou aquele trecho exatamente igual e transcreveu ele para o seu texto, é uma citação direta. Ela deve vir entre aspas. Se ela tiver até 3 linhas, ela é colocada ali entre aspas, logo após o nome do autor. Se ela for superior a 3 linhas, aí você deve abrir ali um parágrafo, fazer um recuo, essa parte vocês irão estudar em metodologia, e colocar as informações, né? Uma parte separada do texto. Então percebam a importância de dar crédito ao autor, para que vocês não cometam o erro de se apropriar do trabalho de outras pessoas. Aproveitando o ensejo, eu quero até compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive por conta dessas citações aqui. Alguns alunos dos cursos de graduação, que eu fui professor, outros eu não fui professor, fui apenas convidado para participar da banca. Alguns desses alunos foram reprovados na apresentação do trabalho, porque na hora que o professor, né, professor da banca, ele foi verificar o trabalho, foi analisar o trabalho desse aluno, verificou-se que grande parte do trabalho dele, mais de 70% do trabalho, havia sido copiado. Às vezes você não faz isso, às vezes os alunos fizeram não com a intenção de copiar, mas simplesmente porque não fizeram as citações devidas. Acabaram se apropriando, achando que aquilo era uma prática possível. E não é possível, você não pode trazer, você não pode se apropriar. Então, alguns desses alunos,
na verdade, todos esses alunos que cometeram essa infração tiveram que repetir a produção, tiveram que fazer essa correção, para não se apropriarem do trabalho de outras pessoas na verdade, que foram utilizados, autores que foram utilizados ali. Então tá aí a importância dessas citações. Isso já é uma prática que já deve vir de agora, desde o primeiro período até o último. Vocês devem colocar isso em prática. A ideia de que mesmo em uma atividadezinha básica, mesmo em uma atividade que vocês realizam, qualquer atividade, vocês não devem se apropriar das ideias de outras pessoas. Se vocês irão se utilizar dessa prática, se vocês precisam se utilizar da informação, vocês devem dar crédito a essa ideia. E as referências do autor, dentro ou fora da frase, que foi justamente na linha, foi justamente nessa perspectiva que eu falei da metodologia que vocês irão utilizar. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer só uma breve revisão com vocês sobre o que foi tratado hoje no resumo. Vejam só, trazendo à tona essa retomada dos conceitos que foram trabalhados, resumo indicativo, com foco no resumo dos trabalhos, para trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, artigos, monografias e dissertações de mestrado e tese de doutorado. Essa aqui, eu quero que vocês tenham muita atenção. Esse tipo de resumo indicativo. Vocês, hoje, serão, digamos assim, colocados à prova. O resumo indicativo será a atividade de vocês, a prática do resumo indicativo. Já vou até começar a explicar aqui. Vocês viram que o texto que eu passei para vocês na aula passada, ele não apresentava e ele não apresenta um resumo. Ele não traz um resumo. E certamente vocês leram esse texto na aula passada para produzir o fichamento resumo. Certamente vocês fizeram isso. Hoje, a prática de vocês será justamente essa. Será construir esse resumo indicativo, levando em consideração aqueles movimentos retóricos que foram apresentados. Outro tipo de resumo que nós temos é o resumo informativo. Esse resumo informativo, ele tem foco como instrumento para o estudo por parte dos alunos e também para o fichamento, que foi justamente aquele que vocês fizeram na aula passada. Vocês leram aquele texto e para uma consulta futura, uma consulta posterior, ele está lá colocado, ele está lá posto. Inclusive, ocasiões em que o aluno procede ao fichamento de uma obra ou de uma parte dessa obra, conforme nós ressaltamos. Como eu disse, a prática de vocês hoje, o trabalho de vocês hoje é justamente construir um resumo indicativo daquele texto que eu passei na aula passada. E é necessário que vocês respeitem os movimentos retóricos. Vejam só os movimentos retóricos mais uma vez. Situar a pesquisa. Então você vai apresentar a pesquisa dessa autora, você vai apresentar de fato a pesquisa. Quando eu digo situar a pesquisa e apresentar a pesquisa, eu quero dizer situar a pesquisa em uma área de interesse, a educação, pós-pandemia, apresentar a pesquisa, de que maneira ela realiza essa pesquisa, descrever a metodologia, como foi que essa autora fez. Ela se utilizou de material bibliográfico, ela foi para as salas de aula, de onde foi que ela tirou a pesquisa dela, como foi que ela realizou essa pesquisa. Sumarizar os resultados, vocês devem apresentar os resultados básicos a que ela chegou, a que conclusão ela chega e discutir essa pesquisa. Ela foi de fato importante? De que maneira essa pesquisa se mostra? Então vejam que vocês hoje irão se utilizar desses movimentos retóricos para construir o resumo indicativo. Só um fator importante. Esse tipo de resumo, o resumo indicativo, é aquele resumo que vocês irão se utilizar muitas e muitas vezes
quando vocês forem apresentar um trabalho científico. Então, a partir de agora, vocês já começam a praticar esse resumo, sabendo que existem movimentos para a construção desse trabalho, para a construção desse resumo. Claro, levando em consideração também as subfunções que vocês encontram nele, tá bom? Galera, eu me despeço aqui de vocês, deixando essas referências. O Manual de Gêneros Acadêmicos está na plataforma para consulta para vocês. Lá tem vários tipos de gêneros acadêmicos. Você tem a resenha, o fichamento, o memorial, o resumo científico, relatório, projeto de pesquisa, artigo, as normas da ABNT. Todas essas informações vocês encontram nesse Manual dos Gêneros Acadêmicos. Baixem esse manual e comecem a ficar íntimos desse material, porque vocês irão se utilizar dele durante toda a vida acadêmica de vocês, para consultas posteriores. Outra referência que fica aqui é Produção Textual da Universidade, da Mota Roth. Esse livro, tanto da Mota Roth como da Regen, ele é uma base, ele é uma referência para produção acadêmica. Ele serve de base para todos no meio acadêmico. Ele traz justamente esses movimentos retóricos que eu apresentei para vocês aqui na aula de hoje. Então, qualquer dúvida, galera, vocês já sabem, tá bom? Um abraço a todos e vamos em frente. Nossa próxima aula, infelizmente, será a última desse processo. São aulas mais longas, são aulas mais duradouras, porque a gente precisa levar em consideração esse processo de construção dos gêneros, tá bom? Pois um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.